Nesse vídeo eu vou te mostrar muitos conceitos avançados aqui dentro do React, né? A gente vai construir esse layout aqui bem simples, porém bem comum, né, na maioria das aplicações. Então a gente tem uma sidebar, tem um header e tem essa função aqui de expandir ou de contrair, né, o nosso sidebar. E o mais interessante, né, todo o layout ele se adequa a essa modificação. Então vou te mostrar como que a gente pode fazer isso aqui dentro do React e alguns erros que geralmente a gente pode acabar cometendo, né, na hora de fazer essa funcionalidade aqui, e algumas formas muito mais performáticas e muito mais inteligentes, podemos dizer, que a gente pode fazer, né, umas abordagens diferentes para chegar nesse mesmo resultado, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo aqui que você vai aprender a fazer esse layout. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, como eu comentei na intro, né, nesse vídeo a gente vai ver esse layout aqui. E o foco, na verdade, não é nem o layout em si, parte de CSS nem nada. Se vocês quiserem, eu posso trazer um segundo vídeo aí, mostrando a gente construindo no passo a passo mesmo o layout aqui, escrevendo CSS e etc. Porém, o foco desse vídeo aqui é essa funcionalidade de contrair e expandir aqui a sidebar, beleza? É aparentemente simples e de fato é, só que existem algumas maneiras da gente pode fazer isso. Uma delas, que é a que eu fiz aqui primeiro, para a gente adiantar um pouco o vídeo, é o seguinte: a gente pode utilizar context, né? Por quê? Aqui é um componente, a sidebar aqui é um componente, o header é outro componente, esse cara aqui por dentro aqui, que é o conteúdo da página, já é outro componente. Então aqui o start da aplicação aqui nesse caso seria aqui esse arquivo layout, certo? Esse arquivo na verdade ele é um componente, está dentro da pasta components aqui, ó, beleza? Deixa eu até dar uma aumentada aqui, acho que fica melhor para vocês. Diminuir um pouquinho aqui. Então, esse arquivo aqui, ele é o que fica por volta de tudo, então ele que segura ali o header, porque são componentes comuns aqui na aplicação, né? E aí o que eu mudo de fato é só o children aqui do content, beleza? Tá, o que acontece? Existem basicamente duas formas assim, mais simples, vamos dizer, da gente fazer essa funcionalidade aqui de contrair e de expandir a nossa sidebar e toda a nossa aplicação responder a isso, né? Uma delas, que é a primeira aqui, é usando context. Então eu venho aqui, criei um contexto simplesinho, beleza? É um contexto de sidebar aqui. Então ele só tem um estado que me informa se ele é open ou fechado, né? Então inicialmente ele tá como fechado. E daí eu tenho um toggle que vai fazer a troca disso daí. Então se ele estiver aberto ele vai para fechado, se estiver fechado vai para aberto. Só isso, né? E aí eu disponibilizo esses dois carinhas aí, o open e o toggle, que é a função. Beleza, então lá no meu layout, por exemplo, eu preciso do isOpen aqui, né, verificar se ele está aberto ou fechado, para passar aqui para o meu content. Então se ele estiver aberto, por exemplo, ele vai ter um CSS aqui, se ele estiver fechado vai ter um outro CSS, e por aí vai. E, por exemplo, lá na minha sidebar, que é onde eu tenho de fato o botão que faz a ação, que é o único lugar que eu estou usando o toggle, os outros eu utilizo apenas o state aqui, isOpen. Seguinte, então quando o usuário ele clica no toggle, clica no botão, ele executa a função toggle que eu já mostrei para vocês que ela faz essa troca. Beleza, funciona tranquilamente. Porém, existem outras formas da gente fazer isso daqui, que é agora sim que eu vou chegar no foco do vídeo, que é exatamente o seguinte: como eu tenho um arquivo que ele está segurando tudo aqui, essa é a primeira dica, tá? Como é um layout que ele é comum dentro da aplicação, então, por exemplo, imagina que você tenha páginas públicas e páginas privadas. As páginas privadas são para usuários que estiverem logados, né, autenticados. E aí lá dentro você vai ter aqui, o layout vai ser o mesmo, muda o conteúdo, né, da página em si, mas todas as páginas, quando o usuário está logado, vai ter o header aqui, vai ter a sidebar, né? Então a gente pode criar um componente para isso, segurar esses caras aqui, então o header e a sidebar, certo? E aí o que eu mudo aqui nesse caso é o children, beleza? Então a primeira dica é isso daqui, certo? Porque senão você vai ficar tendo que ficar passando ali o header e a sidebar para todas as páginas, né? Coisa que não é interessante e não faz sentido. Então vamos utilizar a componentização do React, né, a nosso favor. E isso também não deixa de ser um pattern, né,
Então, se você tá de olho ali, tá começando a estudar já boas práticas ali no front, por exemplo. Então, isso aqui, você tá evitando o copia e cola, né? Então, don't repeat yourself, beleza? Que é o dry lá. Bom, tá. A gente tem nosso arquivo layout que tá segurando aqui os componentes comuns. Daí, o que eu posso fazer? Como ele é o pai, né? Ele é o cara que tá por volta aqui. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode, como ele na hierarquia, ele tá em cima, e aí, opa, aí abaixo dele eu tenho o meu arquivo de header, aí tenho minha sidebar. Então esses dois caras aqui, ó, eles são filhos do meu layout, certo? Então o layout tá aqui por cima e esses dois estão aqui embaixo dele, né? Abaixo dele na hierarquia. O que acontece? Então a gente pode utilizar um conceito que tem até um vídeo exclusivo sobre isso aqui no canal, que é Lift Up State, tá? Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou remover esse cara aqui. Comentar por enquanto, vai. E aí eu vou criar aqui, ó, um estado aqui em cima, chamado isOpen. E eu vou ter um set isOpen. Aqui eu vou usar o useState. Inicialmente ele vai ser falso. Beleza. Agora, né, como é de se esperar, minha função não era para estar funcionando. Deixa eu entender. Ah, tá. Continua funcionando, porém, aqui que é o children, né, ele já não está fazendo a parte responsiva mais. Reparou? Vou até voltar aqui, ó, pra gente perceber, ó. Então, quando ele está aberto, ele fica de um certo tamanho. Quando ele fecha, ele acompanha aqui, certo? O meu children aqui, ó, home e o click, beleza? Então, quando eu volto aqui, ó, perceba aqui na hora que eu descomentar a linha de baixo, ó, na hora que eu salvar, ele vai vir para esquerda, para a direita. Então, ele fica fixo ali, beleza? Massa. Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu vou passar também esse mesmo carinha isOpen pro header, certo? E lá no meu header eu preciso receber esse cara. Então eu vou, por exemplo, passar aqui isOpen. Eu vou até tirar esse cara daqui, não vou utilizar ele mais. E aqui, ó, eu vou só passar uma tipagem aqui para ele, tá? O foco não é TypeScript, mas para ele não ficar reclamando. É um booleano. Show. Então o meu header agora ali, ele parou de funcionar também, então ele tá travado ali quando o meu minha sidebar ali, ela tá expandida, né? Então quando eu contraio aqui, ela já não funciona mais. E agora, aqui na minha sidebar, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, vou passar aqui o toggle, que vai ser o set isOpen, certo? Então você vê lá na minha sidebar. Aqui agora eu não vou eu vou ter que passar o isOpen também, né? Então vou pegar o isOpen aqui, ó, para fazer a checagem do botão lá. Então eu vou comentar isso daqui, não vou usar isso aqui mais. Fiz isso daqui. Aí aqui na minha sidebar eu vou ter esses dois carinhas. Não vou ter esses caras aqui mais, certo? Perceba que a minha aplicação voltou a funcionar. Voltou em partes, né? Porque ele só fechou porque eu não tenho o toggle aqui, né? Então eu preciso fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma função handle toggle e vou usar o use callback. Isso aqui é uma boa prática, tá? Toda vez que você for passar uma função set state para componentes abaixo aqui, para componentes filhos, sempre englobe elas dentro de um use callback, beleza? Então aqui basicamente eu vou fazer o seguinte. Então eu vou ter o meu set isOpen, ele vai pegar o anterior e vai alterar ele. E aqui eu vou pegar essa função e vou passar ela para cá. Então, show, voltou a funcionar. Vamos só criar uma tipagem aqui, né, para isso. Nesse caso que eu vou criar, acho que fica mais até claro aqui. Sidebar
props is open, que é um booleano, e o toggle que é uma função que não retorna nada. Então passo para cá. Show. Is open. A dita é errada aqui. Show. Beleza. Então, agora a gente funciona da mesma forma que a gente tinha no início do vídeo, certo? Voltou a tudo funcionar aqui. Porém, agora a gente não precisa do estado mais, certo? Então, tá tudo aqui dentro de casa, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho o meu arquivo layout, que é o componente py, certo? E aí, nos componentes filhos, eu basicamente utilizo aqui, né? Eu subi o estado, porque se eu tiver esse isOpen e o set isOpen aqui dentro de sidebar ou dentro de header, eu não consigo, né, fazer essa troca porque eles vão estar numa camada abaixo, certo? E aí, o que resta a gente fazer nessas ocasiões é utilizar a Context API, por exemplo, ou um gerenciador de estados, tipo um Zustand da vida ou algo assim. Inclusive tem vídeo sobre Zustand aqui no canal também, beleza? Então, se você quer aprender mais, eu vou deixar o card passando aí agora. Mas sim, é uma coisa muito simples para a gente precisar de utilizar um gerenciador de estados ou mesmo até a Context, né? Não faz sentido. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar esse conceito importantíssimo aqui dentro do React, que é o Lift Up State. Então, a gente pega o estado e sobe ele. Então, em vez de eu ter um estado aqui dentro, não. Em vez de eu ter um estado aqui dentro do header, também não. Então, eu subo ele no componente py mais próximo, que no caso aqui é o layout. E aí, através dele, eu consigo manipular os outros componentes aqui embaixo. Então, pô, o meu content aqui precisa do isOpen, beleza. O meu header precisa do isOpen, beleza. Meu sidebar precisa do isOpen e do toggle, beleza. Então tá tudo aqui dentro, certo? E tá tudo aqui centralizado e aí a gente não precisa utilizar a Context API nesses casos, beleza? Por quê? Existe algum problema de utilizar a Context API para esse problema específico aqui? Talvez não, dependendo da sua aplicação, porém, o que acontece? Quando a gente está utilizando a Context, ela atualiza todos os componentes que estão abaixo na hierarquia. Então, se você vir aqui, por exemplo, no arquivo, como eu estou usando o Next13, então eu vou vir aqui no arquivo layout, que é o antigo underline app, vamos dizer assim, e aqui dentro eu tenho esse app provider. Então, esse app provider, o que ele é, basicamente? Eu tenho aqui os meus contextos, né? Então, eu tenho um contexto de sidebar, tem um contexto de user e um contexto de product, por exemplo, certo? Daí o que acontece? Toda vez que um componente aqui ele utiliza a context e a context faz alguma alteração, que no caso era aquela função toggle que a gente tinha, toda a hierarquia aqui embaixo ele vai re-renderizar novamente, certo? Mesmo componentes que não tem nada a ver, então tem outras páginas aqui seriam renderizadas, outros componentes aqui dentro que não tem nada a ver aqui com o contexto que está sendo alterado também seriam renderizados. Então, dependendo da quantidade de componentes de página que você tiver, isso acaba se tornando um problema de performance, certo? Então, nesses casos, né, para a gente evitar esse tipo de problema, e assim, como não tem necessidade, existem outras alternativas, e como eu mostrei para vocês aqui nesse exemplo, então não faz sentido a gente utilizar a Context para isso, beleza? Tem um vídeo, inclusive, de eu comentando essa parte de quando utilizar a Context API e quando não utilizar. Tem outros vídeos também de eu te explicando a Context API da teoria até na prática, tá? Como que ela funciona por baixo dos panos, essa parte de renderização de toda a hierarquia ali da DOM, certo? Tudo que tem abaixo da Context ele vai acabar sendo renderizada quando um contexto ele altera, ele muda. Então eu te explico isso tudo na prática, tá? Na teoria e na prática. Então eu vou deixar os cards passando aí também e o link também no comentário fixado e na descrição também, beleza? Galera, queria agradecer, né, se você assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário, seu like, compartilhe o vídeo se você puder. Tem link também para você participar da nossa comunidade lá no Discord. E assim, ficaria muito feliz de ter vocês lá, né? Nossa comunidade tá crescendo bastante. E putz, cara, todo mundo muito gente boa, todo mundo se ajudando lá, tirando dúvida. Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. Dead.
back from the dead.